Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Vamos começar mais uma live aí com uma das Simone Alves, uma das pessoas que estão participando aí do nosso curso Olhar Contemporâneo. Oi, Zamesquita, tudo bom? Boa tarde. Eu sou o João e ela deve tá entrando aí. Só um instantinho. Perguntando aqui, Heloísa Montessante, tudo bom? Roberto Campos, tudo bem? A gente tá aguardando aqui a Simone chegar para a nossa conversa. E Irã do Espírito Santo. Tudo bom, Irã? Essa semana a gente está tendo a Semana do Olhar Contemporâneo, onde eu abro aí 3 aulas para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o nosso trabalho. A segunda a gente liberou a primeira, quarta a gente liberou a segunda e sexta vai ser liberado a terceira até domingo. Aí domingo o pessoal tira isso do ar, então quem quiser assistir aproveita. Deixa eu trazer a Simone aqui. Simone Alves Novaes. E nessas lives de meio-dia a gente está batendo um papo com as pessoas que estão da turma anterior aí, da turma atual. Simone, estou vendo o seu computador Oi, da flipar e ai, deixa virar eu ver como é que eu faço para virar a câmera aqui. para eu te ver. Pois é, como é que eu faço? Não tem uma opção. Em geral tem um botãozinho com as duas setinhas, assim, que você aperta e ele... Isso. Para você ver como eu estou acostumada a participar de lives ao vivo. Eu me sinto corrompendo as pessoas que estavam se mantendo fora dessa quantidade de pessoas com quem eu faço live, que é a primeira live da vida delas. E eu estou pegando as pessoas que resistiram heroicamente às mídias sociais e corrompendo É, elas. Simone, e eu não aí? sei, obrigado aí pela tua disponibilidade aí de agenda para gente conversar. E é Cara, é um prazer falar com você. Nossa, fiquei honrada. uma alegria. Achei muito bacana você convidar os alunos, né, para fazer isso. Eu Interessante. acho ótimo, porque acho que por várias razões, acho que é uma chance da gente se conhecer um pouquinho mais, aí de uma forma um pouco mais de liberdade, né? Que na aula a gente acaba tendo um cronograma aí muito rígido, assim, de como fazer as coisas, tudo contado e planejado, e tem muita gente, né? Então a gente acaba não tendo esse espaço assim de troca mais individual. Acho que é bacana também para as pessoas aí que estão avaliando aí de participar no curso, assim, ver como é que está sendo a experiência de quem já está participando. E também tem um terceiro, que às vezes não é tão claro, assim, mas para mim a gente debate, a gente troca muito nas aulas, né? E aí quando eu tenho essa oportunidade de conhecer vocês, assim, um pouquinho mais, eu entendo um pouco mais qual que é a visão de mundo para quando a gente estiver trocando em aula, eu entender de onde que vem as dúvidas, as votações, as considerações, e aí poder cruzar melhor os debates. Então, eu acho bacana, assim, eu sempre Eu acho bacana, eu acho que é muito rico mesmo, né? E acho interessante você ter tempo para tudo isso. dificilmente aí eu tenho terminado antes das 9, 10 da noite, assim, tem que gostar muito e estar muito dedicado e quando você trabalha com arte acaba, né, misturando vida pessoal e vida social e vida É. de estudos e com trabalho, e vira uma coisa só que te consome profundamente. Simone, eu acho que um minutinho assim para você se apresentar para quem está vendo onde você fala, o que você faz, acho que um minutinho aí de apresentação. Eu sou arquiteta, né? Sou arquiteta há mais de 30 anos já. E no último ano, né, na pandemia, trabalhei online durante muito tempo, trabalhei muito presencial também. Mas no último ano eu decidi que eu vou dar um tempo da arquitetura e comecei a me dedicar à música, né? Durante a pandemia, no comecinho da pandemia mesmo, eu já comecei a fazer piano, mas eu já canto há muito tempo, né? Tenho uma banda de rock Ah, olha só. e, é, e essa banda agora, né, no ano 2000 no finzinho de 2021, antes da Omicron, a gente tinha se apresentado, mas daí a gente voltou a não se apresentar.
E agora a gente está retomando e está assim, a gente está se apresentando direto, está sendo muito bacana, está tendo retorno financeiro até. Que máximo. Então, coisa que começou como um hobby total, né? E aí eu estou trabalhando também com produção artística. Acabei de produzir um show bacana aí aqui no Rio. Eu sou do Rio, né? Sou de São Paulo, na verdade, mas moro no Rio há 17 anos já. E é isso. Da arquitetura para o rock. Pois é. E a minha ideia da arte contemporânea é que eu até falei isso na aula experimental lá. Não experimental, não. Foi a aula inaugural, que a gente está numa fase autoral, né? Então, eu achei muito interessante esse olhar contemporâneo, né? Até para ter repertório para começar a compor. Eu acho Conta que um está sendo pouquinho mais bem bacana. como é que a arte alimenta o seu repertório assim para compor. Conta um pouco mais dessa relação. Olha, na verdade é um processo que eu estou começando agora, né? Mas a arte contemporânea sempre foi uma coisa que eu não entendia muito bem, né? Eu até fui em alguns museus no Brasil e fora do Brasil. Quando eu falei até fui no Tate Modern, eu não entendi. Tinha um andar inteiro, né, de arte contemporânea e eu não entendi direito aquela arte, né, naquela época. Foi 2005, 2006. Então, de lá para cá, eu tento entender um pouco a arte contemporânea, só que nesse seu curso, a gente está tendo uma visão assim, muito ampla do que seria a arte contemporânea, né? Que eu nunca tive, nunca entendi esse lado, né, de empatia, essa mistura que é a arte contemporânea com todas as outras coisas, né, que acontece à nossa volta, né? É uma coisa muito antenada, né, com tudo que está acontecendo no mundo. Então eu tô ficando tô deslumbrado, porque até tem aula, teve dias que é uma coisa que desconcerta a gente, né? Eu estava revendo quais foram as aulas, né? E teve a aula deixa eu ver qual foi aqui, do 18 Apples, Sim, que fala sobre a ética de se usar animais ou não, né? Aquela aula, para mim, eu saí de lá muito impactada, porque até eu me manifestei na aula dizendo que eu ficava chocada com experimentos com animais, mas parece que eu fui meio... só eu pensava daquele jeito, pelo que eu entendi na aula, né? Então, é bem interessante a gente ver que o nosso ponto de vista não é unânime. e eu estou tentando me lembrar desse momento que você se posicionou. Eu acho que tinha muita gente chocada, não tinha, com essas intervenções em animais. Não sei, porque depois que na hora de votar, né, em qual das opções lá, eu acho que eu votei numa opção que era mais conservadora, nesse sentido de não usar animais, que tinha uma questão ética, né? E, e eu lembro que teve algumas pessoas que falaram, não, não, para fazer um contraponto com o que a Simone falou, tal, igual várias outras pessoas usaram a minha fala como exemplo. Eu comecei a ficar, falei, caraca, será que eu sou tão cega assim, né? Eu acho que foi uma coisa que que mexeu muito comigo, essa aula. Mas então, e outras tantas, né? A que falou sobre o amor também, eu achei assim sensacional, achei muito bacana, porque é o que eu penso também, mas eu nunca tinha visto expressado isso em arte tão parecido com o que eu penso, né? Então, é bacana você se identificar em algumas coisas também, né, na arte contemporânea. Sim, sim. E essa do amor foi, eu acho que foi nessa do amor onde alguém perguntou se era uma evolução ou uma involução. E É, foi uma boa reflexão também. E
E como é que isso está impactando a sua música, sua vida pessoal, sua vida profissional, essas novas Olha, referências? a minha música, eu ainda não sei o que está impactando. Talvez no repertório a gente está voltando para uma fase mais secos e molhados até, que era rock total, né? Deep Purple, Led Zeppelin. Agora a gente já está incluindo umas coisas mais de amor, de amizade. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver, sim. Agora, teve uma aula sobre, deixa eu ver aqui, qual o efeito moral da sua dieta? Essa daí, Hum, essa me mudou, porque eu comia carne branca, né? Eu não como carne vermelha há mais de 40 anos, mas de carne branca era uma coisa que ainda estava no meu cardápio. Depois dessa aula, eu parei, olha só. mudei a minha dieta e convenci meu marido e a gente começou a não comer carne nenhuma aqui em casa mais. Nossa, que Depois dessa aula. uma aula de arte interferindo na dieta de um casal, né? Exatamente. Muito legal. Porque são coisas assim, eu acho que a gente tem alguns conceitos já formados dentro da gente, né? Que a arte contemporânea, ela meio que mostra pra gente esses preconceitos que a gente tem. E mais, ele mostra que não é uma coisa assim, no futuro vai ser assim. É uma coisa que está acontecendo agora, né? Eu acho que a gente não tem que mais que lutar contra mudanças e coisas que estão acontecendo, que elas já estão acontecendo e pronto. Né? Que nem o Brasil agora, que tem 50% é direita, 50% é esquerda. Eu acho que a esquerda, pelo que eu tenho visto, ela é uma coisa que ela já existe e não adianta a gente lutar contra ela. Ela está aí, o Brasil é desse jeito, né? Então, eu acho que a arte contemporânea, ela é essa mistura toda, né? De mostrar para a gente que não existe barreira, a gente tem que experimentar coisas, a gente tem que viver coisas novas. É isso. Interessante. E o que que você está achando desse método onde a gente está? Você notou que é um método um pouco diferente, assim, né, do Eu habitual? acho bem bacana a maneira com que você conduz a aula, né? E quando a gente pega o jeito da aula, fica mais fácil, né, da gente interagir e, e ouvir os colegas, né? Eu acho muito legal isso. Eu acho que para você deve estar sendo assim enriquecedor também, né? Porque eu vejo que as suas aulas elas vêm de uma pesquisa muito profunda, né? Você cita todas as pessoas que te orientaram, né? E então você passa isso para a gente mas dá abertura para a gente se manifestar, né? Com as nossas dúvidas, né, em relação ao assunto. Eu acho muito interessante isso. Que bom, que bacana. E como é que você descobriu lá atrás o curso e o que que te fez resolver se inscrever? Ó, foi o algoritmo. O algoritmo nos apresentou. É, porque eu recebia não sei como é que chama, né, uma propagandinha do seu curso, assisti aquelas 3 aulas gratuitas, né? Aí fiquei Sim, encantada. da semana. Foi muito bacana. E o que que te fez, assim, pensar? O que que você viu que falou, puxa, eu preciso me inscrever? Ah, eu acho que é o fato de eu não de eu achar que eu não entendi a arte contemporânea mesmo, né? Hum. Entender mais sobre isso, porque, né, eu preciso me atualizar, né? Eu tenho uma filha que está fazendo arquitetura agora também, e Ah, é sim, muito filha da interessante mãe. que eu falo com ela sobre arte contemporânea e parece que ela não se tocou ainda do que é arte contemporânea. Então, eu estou sempre falando para ela.
mando para ela os links das suas lives, né, para ela assistir, porque eu falo, filha, é isso aqui, ó, é isso aqui, é daqui para frente. Como é que ela reage? Ela é muito cética ainda, sabe? Muito cartesiana, puxou um pouco o pai, que é engenheiro civil. Eu sou muito mais aberta do que ela, pelo que eu vejo, do que ela, do que meu filho, do que o meu marido. E em casa eu acho que eu sou um contraponto deles todos. É curioso como os mais jovens estão mais resistentes, né, do que eu vejo, eu passo alguma, né, nessa última aula eu passei uma lição de casa aí meio ousada, né, das pessoas irem criarem alguma coisa e tudo, e É, eu passei essa lição de casa né, essa atividade com as leituras, né, e as pessoas estão, quando eu peço para os mais jovens fazer as leituras, eles ficam envergonhados. Eu peço para os mais velhos, eles já se jogam. É curioso o que está acontecendo. E sobretudo, e acho que as mulheres e os homens também, né? As mulheres estão se jogando e os homens estão... Então é curioso como esse momento assim que a gente está vivendo. E eu tenho alguns grupos aí, eu tento me conectar aí com os diferentes idades, assim. E eu tenho a Thaís que trabalha com a gente, né, que tem 20 anos. Eu falo, Thaís, vamos pegar aí seus amigos e fazer umas leituras. Ah, não, todo mundo tímido, não, ninguém quer. Não. é, Enquanto isso, eu falo pro pessoal aí de 50 anos, todo mundo se joga e eu tive um mundo de gente aí interessada em fazer as leituras. Por que será que está acontecendo isso? Né? eu não sei, cara. Eu não sei se a pandemia deixou as pessoas mais acuadas, né? Minha filha ficou muito tempo dentro de casa, assistindo aula dentro de casa, né? Agora ela saiu, foi morar em outra cidade, né? Então ela tá vivendo uma vida diferente. Agora, eu me lembro que com a idade dela não era assim, não. Eu era, É. eu experimentava, tanto que eu virei vegetariana com a idade dela, com, né, 19, 20 anos, e experimentava um monte de coisa, né? Viajava muito, viajava sozinha. Então, eu vejo que eles, apesar de terem muito mais facilidades do que eu tinha na minha época, eu não tinha dinheiro na época, né? Hoje em dia está tudo mais fácil, né? Tudo mais, os acessos estão mais fáceis, então, no entanto, eles não aproveitam, né? Eu acho, não sei o que seria isso. Tony, o seu olhar mudou para a produção artística atual? Assim, quando você olha algo contemporâneo, você está olhando de uma forma diferente? Eu olho, mas eu procuro saber se existe uma explicação, né? Porque eu vejo que você apresenta a obra e a gente tem uma visão, mas depois que você explica, eu volto na aula até para ver se eu teria o mesmo entendimento, né? Que quando você lê, por exemplo, aquele eu acho que foi esse da ética mesmo, que você mostrou uma foto que tinha uma pessoa jogando uns papéis, assim. Na hora eu não entendi nada, né, o que seria aquilo, mas depois você explicando que era um manifesto, mostrou o que estava escrito no papel, né? Aí sim ela ficou entendível para mim, porque até então eu realmente não conseguia identificar aquilo como arte. Aliás, dessa aula aí tinha coisas ali que muito loucas, né? Aquela história da barata com chip. Eu realmente achei que para você deve ter sido difícil passar aquela aula lá, porque existia uma barreira entre arte e ciência e curiosidade, não? É, acho que a arte contemporânea tem uma interdisciplinaridade onde está sempre desafiando, assim, né? Acho que é uma coisa que né, muitas vezes para falar naquela aula tem que ter um conhecimento de arte, também um conhecimento de tecnologia e de ciência, né, porque ele tem essas interfaces neurais, né, então tem um conhecimento e de ciência, né, porque ele faz cirurgia, né, num inseto, né, é uma coisa, eu nem sei como é que se o termo correto, então alguns dessas obras, desses artistas, a gente tem que, né, o Yan Sheng, né, que trabalha
com essas rivalidades entre algoritmos, né, e com essa ocupação do ser, como, né, ele fala, o ser é o meu, a criatura é o meu suporte, né? E a Kiana pediu aula do inseto com o chip e a do 18 apples, 18 maçãs, né, 18 apples, e onde tem esse é um coletivo russo que pesquisa essas interfaces, a neurorevolução, né? Ele fala, o manifesto dele é um manifesto pela neurorevolução. Mas eu acho, né, me tira, e acho que tira todo mundo um pouco da zona de conforto, mas eu acho importante a gente ter contato com isso, porque eu acho que os diferentes países, continentes, os diferentes até cidades, né, acho que tem ambientes que têm uma vocação para alguns assuntos, para algumas linguagens mais do que outros. Então eu não sei se a gente veria no Brasil um coletivo de artistas fazendo o que o Aging Apple está fazendo. E se a gente ficar estudando só o que está acontecendo no Brasil, a gente não vai saber, de repente aparece alguém na Rússia com um exército de baratas e a gente não vai saber de onde a gente veio, de onde isso veio. Então, assim como na Holanda, né, ele está fazendo performances digitais, onde ele pega 2,5 milhões de perfis no Instagram e faz esses perfis começarem a curtir, a postar poemas épicos alemães no site do Homeland Security nos Estados Unidos, né, o Departamento de Segurança americano. Então, que é coisas que a gente não vê muito no Brasil, né? Então, igualmente, acho que no Brasil essas questões de raciais, essas questões de gênero, as questões de meio ambiente são muito presentes e acho que é importante a gente dar um giro, né, que é uma das propostas do curso. Alguém tinha perguntado aqui, acho que foi a Alma, né, ou se eu tinha um curso. Sim, tenho esse curso que a gente está falando, que é um curso chamado Olhar Contemporâneo, que são 15 aulas, onde a gente pega 3 artistas de cada um dos 5 continentes, num esforço de ter uma abrangência aí de, né, diversidade aí, temática do que está acontecendo no mundo, e são todos artistas dos últimos 10 anos, né? Acho que tem uma artista que a gente realmente queria falar daquele assunto e não tinha nada parecido, onde ela surgiu, ali tem um pouquinho mais de histórico, mas acho que os outros 14 artistas surgiram aí nos de 2010 para cá. E isso para mim é importante, né? Porque é uma forma, é uma linguagem recente, né? Você não vai ver, como no Constandular, né, um artista trabalhando com perfis falsos no Instagram, a gente não vai ver isso em 2000, né, em 2005. Isso é uma coisa que passou a fazer parte do nosso dia a dia, né, de 10 anos para cá. Interessante. Alguma pergunta que você tenha para mim? Alguma coisa que você queira aproveitar aí que a gente está conversando? Não. Só Pode nós? ser que essa dia que foi o efeito moral da sua dieta, para mim foi uma das coisas mais importantes mesmo. Aquela instalação não sei se era rio ou era no mar, em que trabalhava com a maré e eles cultivavam ostras, né? E as pessoas comiam ali no local. Aquilo para mim foi sensacional, foi uma sacada super interessante. E é engraçado que a primeira vez que você mostrou, eu não tinha a dimensão da escala, né? Então, para mim, eram instalações do tamanho de edifícios. Né? Eu achei que as pessoas andassem por ali. E depois, quando você mostrou que elas eram gaiolas de ostras e tal, que eu saquei, eu falei, nossa, estou viajando com a escala do negócio. Parecia uma coisa gigantesca mesmo para mim. Sim. Interessante isso. Essa obra em específico também me marcou muito. Eu não consigo pensar mais, né? Acho que a relação entre a nossa alimentação e os ciclos da natureza, eu não consigo mais estar alienado assim disso como eu era, assim, é sempre, acho que agora eu olho um cardápio num restaurante, eu peço uma comida, essa relação veio um pouco dessa obra, foi algo que visualmente me impactou muito. Eu não consigo mais pensar, né, comer salmão, eles têm uma obra deles sobre o salmão, né, onde eles mostram aquele pantone de cores. E eu acho que está no vídeo do início da aula, e eu escolhendo a cor que eles vão pintar o salmão, né? Então, acho que eu não consigo
olhar assim para, né, pensar em comer peixe assim do mesmo jeito depois daquela obra. E o efeito multiplicador, né, o fato deles trazerem, né, estagiários, aí, pessoas para serem treinadas na instalação, e depois essas pessoas vão trabalhar nos restaurantes e levam esse sentimento de propósito, esse sentimento de consciência planetária, de meio ambiente, ciclos da natureza para os restaurantes onde eles trabalham, né, e propõem mudanças nos menus dos restaurantes de acordo com essa consciência. Eu acho que é muito poderoso, muito Muito interessante, poderoso. né? É uma mistura de arte, ciência, consciência ecológica, né? Então, uma mistura total. Sim. Bom, acho que das coisas que eu queria comentar e perguntar para você, acho que era isso. Acho que se você tiver alguma outra coisa que você queira. Não, não, eu acho assim, no começo parece que eu me manifestava mais nas aulas, né? E atualmente eu fico mais na coisa do escondido. Leonteio, não se esconda. Porque eu vi que as pessoas, tem muita gente que conhecem e tem um vocabulário melhor para falar sobre o assunto, e eu fico um pouco acanhada até para falar sobre determinados assuntos ali. Mas eu vou procurar ser mais ativa nas aulas também. Eu acho Não que se vale a esconda, pena. não se esconda, tem que Não participar. é? Cada um tem a sua visão de mundo aí, tem o seu vocabulário, não se esconda. Também o que aconteceu no começo das aulas é que eu assisti, depois que eu fiz aquelas 3 aulas, né, e antes de começar o curso, eu assisti várias aulas que já tinham acontecido, né? Então, as primeiras aulas parecia que eu já estava meio que sabendo do que você ia falar, né? Mas eu achei que isso me atrapalhou, porque o impacto visual durante a aula é muito importante, sabe? Essa história da escala eu não teria na aula se eu já tivesse visto uma outra aula, né, anterior. Eu acho que Então, eu parei de assistir as aulas. Agora eu só vejo as lives. Aliás, as lives são muito bacanas, porque outro dia eu vi uma falando sobre a Bia Hicks, que é uma artista de Recife, né, que eu não conhecia, fiquei encantada, né, com o maravilha. trabalho dela, e foi você que me apresentou numa live. As lives são, eu recomendo sempre. Eu acho que se a pessoa fizer a aula, né, a ideia é desenvolver a ciência olhar contemporâneo. Se a pessoa fizer a aula e não só, né, estar presente na aula, mas, né, participar, levantar a mão, comentar e tudo, ela desenvolve habilidades além de que se ela ficar só ouvindo, né? Isso, o método foi desenhado para isso, né? Se você participa, você está vivenciando todo o potencial do método, né? Se você fica ouvindo, você ainda fica meio numa zona de conforto, assim, né? Numa passividade. Então, mas acho que se a pessoa participa, eu acho que se a pessoa vê as lives, né? Porque as lives, tem umas 70 lives aí que são aulas de coisas que, né, pesquisadas e descobertas ali de um ano para cá, onde eu vou abrindo pesquisa assim que eu estou fazendo aí para os meus próprios interesses, são coisas muito interessantes assim. Participar também desse projeto das leituras, que esse projeto das leituras é uma coisa que você mandou a sua leitura? Mandei, Você mandou, né? E mandei. então, esse projeto das leituras, e agora tem a segunda, a terceira etapa. Você ouviu na aula de segunda, né, sobre a segunda e a terceira etapa do Sim, projeto das sim. leituras? Eu Então, estou na segunda etapa. A é, terceira etapa é quando você soltar a. Ah, não, eu já posso fazer Ah, não, você falou para a gente sugerir alguma coisa baseada no texto que a gente leu, né? que texto que era o seu? Aliás, o texto eu achei muito bacana, porque eu sou arquiteta, né? E a permacultura era uma coisa bem interessante, que eu já conhecia e tal. E o assunto não é a permacultura, mas os caras vieram da permacultura, né? Isso você já pode iniciar, assim, se você quiser começar a pensar nessa atividade criativa aí, nessa criação a partir do texto que você leu. Eu acho que as É, pessoas que não fizeram leituras partem das leituras dos outros, mas as pessoas que fizeram leituras, eu acho que faz sentido, elas já têm né, uma relação com o texto, com o assunto. Então, eu acho que você já pode iniciar. beleza.
E aí, acho que entre lives, a participação nas leituras e uma participação nas aulas e os cursos bônus, aí acho que tem um monte de material para realmente dar ter uma experiência aí bem transformadora. Aham. Obrigada, viu? Agradeço. Então é Está isso, sendo muito Simone. bom. Obrigado aí você também pela disponibilidade e qualquer coisa aí estamos em contato aí no WhatsApp também e aí a gente Sim. vai falando. E obrigado aí a quem acompanhou a gente até agora. E quem tiver curioso, temos a semana do Olhar Contemporâneo rolando até domingo. Dá para primeira e segunda aula já foram liberadas, é só clicar no link na bio e assistir. E hoje é quinta, né? Então na sexta, amanhã, a terceira aula é liberada, dá para assistir até domingo, meia-noite. E a semana que vem, quem tiver interesse aí pode se inscrever. E curtiu, Sandra? Então, estamos juntos. Então é isso, pessoal. Obrigado aí, obrigado, Simone, obrigado a todos. A live fica gravada, quem quiser assistir, ela fica aí no feed do canal. Obrigada, João. Até mais. Beijo aí. Até mais. Beijo.